E eu já vou começar falando que está e a levou para a propriedade rural onde o crime aconteceu. As investigações ainda apontaram que o suspeito tentou enganar os policiais com informações falsas. A polícia trabalha para saber se a adolescente foi abusada sexualmente pelo suspeito. O nosso repórter Vinícius Ramos e o cinegrafista Fabiano de Jesus estiveram na cidade de Nepomuceno, também no sul de Minas, na sexta-feira. E vai trazer agora, aqui no Balanço Geral, todos os detalhes. Vamos ver a reportagem. Balança aí. Um drama que chega ao fim de forma trágica. Foram 7 dias de buscas até que Nathalie de Oliveira, de 14 anos, fosse encontrada da forma que ninguém queria. Um mistério que tem um desfecho e uma pessoa presa. Isso porque, segundo a Polícia Civil, a adolescente foi vítima de feminicídio. O suspeito de matá-la covardemente é esse homem de 24 anos, companheiro da tia dela. Ele era próximo, né? Ele era companheiro da tia, né? Então ele não tinha dificuldade nenhuma de convencer, ele não era um estranho, que a pessoa entrasse no carro. E ao que parece, né? Eu falo ao que parece porque essa imagem ela não existe, né? Então a gente tem versões. Ao que parece, ela entrou normalmente e ele seguiu. A adolescente foi encontrada sem vida no início da tarde da última sexta-feira, na zona rural de Nepomuceno, a 33 quilômetros da casa onde ela morava, em Três Pontas. O corpo estava coberto com terra em uma região de mata, a 500 metros da casa do suspeito. O corpo estava num local bem difícil, de difícil acesso, né? E estava todo enterrado, né? Coberto por terra. Nathalie desapareceu na noite do dia 11 deste mês. A jovem estava em casa com 2 sobrinhas quando decidiu ir até a casa da avó, que fica ao lado da dela. Uma outra adolescente disse à polícia que viu a garota entrando em um carro preto por volta das 8 da noite daquela sexta. A informação foi crucial para o início das investigações. Ao ser ouvida, a mãe de Nathalie disse que deixou a garota em casa para ir ao supermercado. O cunhado é quem a teria levado e deixado o local logo em seguida. O que chamou a atenção da polícia é que as características do veículo do homem batiam com as apontadas pela testemunha inicial. Foi aí que os investigadores da Polícia Civil conseguiram apontar, com imagens de circuitos de segurança de diversos pontos da cidade, que o carro preto onde Nathalie havia entrado era o mesmo do companheiro da tia dela. Ele deixou a família, isso tudo também confirmado por imagens. Ele saiu, né, do bairro do Jardim das Esmeraldas, foi até um supermercado numa avenida em Três Pontas, retornou pelo mesmo caminho que ele fez, sempre pelo perímetro da cidade, voltou nesse bairro, na casa da sogra, ele pegou uma roupa, uma blusa, segundo ele, versão dele, e aí começa a contradição e a falta e a veracidade da informação. Na verdade, ele pegou a menina, né? E seguiu pelo mesmo caminho, sentido Nepomuceno. Como ele morava em Nepomuceno, a polícia militar da cidade passou a monitorá-lo até o momento da prisão. Durante a semana toda, nós buscamos mais informações, mais evidências, mais indícios que levassem até a pessoa dele, que assim não tivessem como ele negar os fatos. O homem foi abordado na entrada da propriedade e não resistiu à prisão. Foi aí que ele confessou o crime e apontou onde abandonou o corpo de Nathalie. Depois disso, ele foi trazido para cá, para a delegacia de Nepomuceno. E ele falou que levaria a gente até o corpo onde estava ocultado o cadáver da menor, da adolescente. Se a gente garantisse para ele a segurança, a integridade física, de que ele não seria
levado a um presídio onde ele sofreria retaliações. Nós garantimos isso para ele e ele resolveu apontar para nós onde estava o corpo da menor e assim foi feito e a gente acionou as demais autoridades competentes para que pudesse fazer também o seu trabalho. Ele chegou a dar algum detalhe de como ele teria cometido esse crime e como teria ocultado esse corpo? Então, ele levou a jovem no dia 11, sexta-feira passada, até o local, na parte da noite. Ali ele teria mantido relações sexuais com ela e naquele mesmo dia ele teria desferido alguns golpes com um pedaço de madeira na menor, teria também a asfixiado e ela veio a óbito e ali ele enterrou o corpo. Ainda segundo a polícia, o intuito do homem era não deixar vestígios do crime e para isso ele estaria disposto a incinerar o corpo da adolescente. A gente recebeu algumas informações de que ele iria deslocar até o local do crime e ia fazer a ocultação do cadáver ainda mais por meio de fogo ou por outros meios. A nossa preocupação, o nosso tempo da investigação foi justamente para que a gente não queimasse cartucho e ele sumisse ou até fizesse, suicidasse, alguma coisa nesse sentido, e a gente não localizasse ela de maneira nenhuma. Então, por isso, essa informação hoje da Polícia Militar foi um divisor de águas, uma atuação absolutamente rápida, incisiva. As investigações também apontaram que o suspeito forjou a informação de que o celular de Nathalie estaria em um cafezal. Ele que colocou aquele alfinete, né, no mapa, manualmente, e indicou como tivesse rastreado o telefone dela e ali seria o último sinal. Tentou induzir a polícia a erro, né? Ele acabou induzindo, né? Porque a polícia chamou os bombeiros, o bombeiro passou uma manhã toda fazendo buscas com um cachorro farejador lá. Né? Então ali, de fato, havia algo que levava ele para um local de investigação. O caso agora segue com a delegacia de Nepomuceno, que vai apurar se o homem abusou sexualmente da adolescente. Inicialmente, agora ele vai ser autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, né, que é um crime permanente que ainda estava ocorrendo no momento que ele foi capturado, então ele vai ser autuado em flagrante por esse crime. As investigações prosseguem para apurar as circunstâncias do homicídio, então a gente vai apurar quais qualificadoras vão incidir sobre esse homicídio, que provavelmente será qualificado, e a gente também vai analisar essa questão que ainda está duvidosa sobre a relação que ele alega que teve com ela. Então a gente vai analisar se existiu essa relação e se ela realmente existiu, se ela foi consensual ou não. Caso ela não tenha sido, a gente vai também indiciar ele pelo crime de estupro. O corpo de Nathalie foi levado para o IML de Lavras. O laudo da necropsia é o que vai apontar a causa da morte e se a adolescente foi abusada. Já o preso vai ser ouvido aqui em Nepomuceno e imediatamente encaminhado ao presídio de Lavras. Então agora a gente passa por uma outra fase, né? Sabendo o que aconteceu, o local que aconteceu, o autor reafirmado, a gente passa para a investigação do perímetro, do periférico. Motivação, forma, então isso tudo vai ser apurado daqui para frente. O que a gente tem agora? Um corpo, um feminicídio, uma ocultação de cadáver e possivelmente uma questão de estupro, de crime sexual.
Familiares, amigos, vizinhos, colegas de escola, membros da igreja e pessoas que se sensibilizaram com a história se uniram para homenagear a menina Nathalie. A homenagem aconteceu em frente à casa onde a adolescente morava. A garota calma, educada, estudiosa, tímida e com uma vida toda pela frente, mas que teve o destino interrompido pelo próprio tio. Muito choro, comoção, orações e pedidos de justiça tomaram conta da homenagem. Balões na cor lilás, a preferida de Nathalie, foram soltos no céu. Não é fácil, não está sendo fácil para ninguém de nós. A mãe dela não tem condições de falar. Eu só quero agradecer a cada um de vocês que está aqui. Nesse momento que a gente vê os amigos que tem, a gente mora tão pouco tempo que eu não conheci nem um terço desse bairro. Mas agora a gente fica sabendo que as pessoas maravilhosas, que são todos vocês, ajudou em busca, em oração. Muito obrigada a vocês. Deus abençoe todos vocês. Eu quero pedir para vocês uma sala de palmas para a Nathalie, que era uma criança maravilhosa. Eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Laurita. Eu acompanho a história da Nathalie desde quando a Nathalie nasceu. Ela não é do sangue meu, mas é como se fosse. E eu vim aqui para dizer para todas nós, mães, todas as mães que estão aqui hoje, eu tenho certeza que está sentindo a dor que ela está sentindo. E dizer, gente, que para a gente não ter ódio no coração, para a gente ser forte, porque cada lágrima que ela corre, corre da gente também. Que essa dor que ela está sentindo, ela não está só. A gente veio aqui hoje, Nathalie, para falar para você que a gente te ama e que você não tá sozinha, viu? E que aconteça o que acontecer, a Nathalie tá em bom lugar. Vamos só pedir para Deus guardar a gente e pedir mais amor ao próximo. O corpo da adolescente está no ML de Belo Horizonte, onde passa por exames de necropsia. Ele ainda não foi liberado para o sepultamento. Enquanto isso, a família aguarda o término das investigações e sofre com saudades da adolescente que se foi tão nova.
com o delegado da cidade de Nepomuceno, no sul de Minas, doutor Bruno Bastos, que vai trazer mais informações pra gente. Doutor Bruno, boa tarde, doutor. Esse suspeito foi ouvido ainda na sexta-feira, é isso? Seja bem-vindo aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Tibé. É isso mesmo. Na sexta-feira, já no início da noite, quando a ocorrência foi finalizada pela Polícia Militar, a gente recebeu esse autor do crime aqui na Delegacia de Polícia Civil de Nepomuceno. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, né, que era um crime que ainda estava em situação flagrancial. E aí, aqui ele foi submetido a um interrogatório e no interrogatório ele confessou integralmente a prática do crime, deu detalhes, deu toda a dinâmica para a gente de como os fatos se desenvolveram. E, em razão disso, ele teve sua prisão ratificada e foi encaminhado ao presídio. Certo. Doutor Bruno, o senhor fique bem à vontade a explicar, a falar com o povo mineiro. Nós estamos ao vivo para quase 300 cidades do estado de Minas Gerais e que eu acho que todo mundo quer saber, doutor, com essa crueldade, essa maldade, com uma menininha de apenas 14 anos, ele disse por que ele fez isso? Existe algum motivo para ter chegado nessa situação, doutor? Bom, a versão que ele relatou para a gente é que, inicialmente, teria havido um consenso entre eles para eles terem uma relação, né? Ele afirmou até que ela, quem tomou a iniciativa de tentar essa relação com ele, em razão disso, ele teria colocado ela dentro do carro, consensualmente, ainda na cidade de Três Pontas, e eles se deslocaram para essa zona rural aqui de Nepomuceno, que é onde ele morava, e lá eles teriam iniciado essa relação sexual. Segundo ele, em dado momento, ela pediu para interromper essa relação e ele, então, continuou esse relacionamento com ela contra a vontade dela, então, configurando-se o crime de estupro, né? Em sequência, eles combinaram de deixar o local, porque a família dela já estaria retornando do local onde estava para casa, então ia notar a falta dela, né? Então, eles já combinaram de voltar rapidamente. No caminho até o carro, que tinha sido parado a aproximadamente 500 metros do local onde fica a casa, ele disse que a Nathalie teria tentado extorquir ele, teria dito a ele que se ele não se relacionasse mais vezes com ela, ou até não desse dinheiro para ela, que ela ia contar para toda a família o que aconteceu entre eles e que que iria enfatizar ainda que ele teria estuprado, teria continuado a relação sem consentimento dela. Então, ele justificou isso para dizer que entrou em pânico e que no momento que ela estava de costas, ele localizou ali um pedaço de pau no chão e deu um golpe na cabeça dela. Então, ela teria virado de frente para ele desferiu mais um golpe que acertou na região da sobrancelha dela. Nesse momento, ela já entrou ali no processo de óbito, começou a expelir sangue pela boca e ele alegou que no desespero ainda tentou exercer uma força, uma pressão com as mãos no pescoço dela para estancar esse sangramento, mas já não tinha mais nada a ser feito, então ela acabou na óbito ali mesmo no local. Então, em sequência, ele jogou o corpo ali, jogou um pouco de terra em cima, no mesmo local ali, e deixou o local, voltou para a casa dele e só foi fazer contato novamente com a família no dia seguinte, quando eles falaram para ele que ela estava desaparecida, né? Doutor, me fala uma outra coisa aqui. O senhor, com seus anos de experiência como delegado aí, o senhor sentiu uma certa frieza dele? Ele contou esses detalhes assim com calma, com tranquilidade? Em algum momento ele mostrava algum tipo de arrependimento? E o celular da menina foi encontrado? Bom, ao ser ouvido aqui na delegacia, ele aparentava estar arrependido, né? Ele até chegou a relatar para a gente que ele estava pensando já há alguns dias em entregar para a família que ele tinha sido o autor do crime, mostrar onde era o local do corpo, mas a gente não sabe se isso realmente procede, né? Mas ele estava bem tranquilo durante o interrogatório, e parece que agora que a ficha dele estava caindo da gravidade do ato que ele fez, né? Então, mas ele relatou para a gente na maior naturalidade, não demonstrou assim nervosismo nem nada, entendeu? E a gente entende porque foi a primeira vez que ele foi preso, né? Não tinha nenhuma passagem, então ele não estava nem acostumado com esse tipo de procedimento que a gente adota aqui. Mas ele demonstrava estar arrependido, mas depois que o fato já está feito, não adianta querer voltar atrás, né? Infelizmente. Verdade. E o celular dela foi encontrado? Teve alguma perícia? Tem isso, doutor?
Não, o celular dela não foi localizado porque ele relatou que jogou esse celular num lago que fica próximo à casa dele ali, poucos metros à frente de onde os fatos se desenvolveram. Então ali é uma região bem pantanosa, é um brejo, né, um lago com bastante sujeira, então esse celular até o momento não foi encontrado. O celular dele, por outro lado, foi apreendido, está sendo submetido à análise, mas até o momento não foi encontrado nada que pudesse ser relevante para as investigações. O que vai ao encontro da versão que ele narrou para a gente, né? Porque no interrogatório ele disse que o combinado entre eles foi uma coisa de momento ali, feito pessoalmente. Não teve nada combinado previamente por celular, por chamada, nenhum aplicativo de mensagens, nada. Foi só ali na palavra, olho no olho, e uma situação que se desenvolveu ali em poucos minutos. Tá certo. Doutor, você sabe me dizer se eles já tiveram algum relacionamento anterior, algum contato anterior? E a esposa dele, no caso, a tia da Nathalie, ela também falou com o senhor? O que o senhor sentiu da parte dela? Porque com tudo isso vindo à tona, eu tenho certeza que a família ficou desesperada, né? O que ela falava sobre isso? Bom, inicialmente ele relatou que nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento com ela. Foi a primeira vez que eles teriam algum tipo de relacionamento, né? A gente também, na sexta-feira, aqui, durante a lavratura do procedimento, ouviu o padrasto da Nathalie e ele relatou que realmente ele nunca tinha visto nem presenciado nenhum tipo de contato mais íntimo assim, entre o autor e a Nathalie, né? Inclusive, relatou que ele até tinha o costume de frequentar os mesmos ambientes que a família, né? Já que ali a gente está falando de um núcleo familiar, mas que a Nathalie nunca tinha questionado sobre o comportamento dele, nunca tinha se queixado de nenhum ato desse tipo que ele tivesse praticado. Com relação à companheira do autor, né, que é tia da Nathalie, ela foi ouvida inicialmente na Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas, né, que é onde foi o local do desaparecimento e onde as investigações estavam em trâmite até a gente ter encontrado esse corpo aqui em Nepomuceno. Então, inicialmente, a gente entende que a família fica um pouco perdida também, né? Que chega muitas informações de diversas fontes distintas e é normal a gente achar que nunca vem de dentro de casa, né? A gente tenta não acreditar nessa verdade até que os fatos estejam ali expostos realmente para a gente concretamente. Então, inicialmente, ela estava tentando acreditar na versão do companheiro dela, né? Mas agora, com a confissão dele, com o encontro do corpo, ela ainda não foi ouvida novamente e a gente tem somente esse depoimento que ela prestou ainda na Delegacia de Três Pontas, onde ela não estava defendendo ele, né, mas estava dando esse voto de confiança para ele, podemos dizer assim. Pois é, doutor, estou pensando aqui, né, como é que destrói uma família inteira, né, uma família inteira destruída. Doutor Bruno, fala para mim, quem já foi ouvido aí, quem já foi ouvido e quem mais vai ser ouvido nessa situação toda aí? Bom, até o momento, na Delegacia de Três Pontas foi feita a oitiva da mãe da Nathalie, da tia da Nathalie, que é a companheira do autor, né? Esse autor chegou a ser entrevistado e também ouvido formalmente na Delegacia de Três Pontas, isso antes do corpo ser encontrado, e após o corpo ser encontrado, já aqui em Nepomuceno, foi feita a oitiva do padrasto da Nathalie, que é companheiro da mãe dela, foi feito um interrogatório do próprio autor, né, onde ele confessou integralmente os fatos, como eu já frisei, e agora a gente vai avançar nas investigações e ouvir algumas pessoas que possam complementar com alguns detalhes para a gente esclarecer completamente as circunstâncias desse crime, né? Como, por exemplo, a avó da Nathalie, que pode prestar alguma informação que possa vir a ser relevante para as investigações, e o mecânico do local onde ele teria deixado o carro, né, tentando se desvencilhar, ele está se descoberto sobre o envolvimento dele no crime, né, já que existiam filmagens que circulavam dizendo que a Nathalie teria entrado no carro dele, né, então esse mecânico também será ouvido na delegacia, e agora a gente avança para concluir essas investigações o mais rapidamente possível. Olha, doutor, eu tenho certeza que para poder chegar ao final todo dessa investigação, mais pessoas vão ser ouvidas, apesar da confissão do criminoso, né? A gente sabe, o corpo da Nathalie ainda está no Instituto Médico Legal, em Belo Horizonte. E o que esse exame no corpo dela pode trazer em novidades para a investigação? Pode ajudar a concluir esse inquérito? Claro, esse corpo foi encaminhado ao IML em Belo Horizonte, né, devido à complexidade dos exames que têm que ser feitos. É um exame antropológico, né, para confirmar realmente a identidade da Nathalie naquele corpo que foi encontrado, né, já que o corpo foi encontrado ali com um intervalo de 7 dias desde o desaparecimento dela.
Então, apesar dos demais elementos de informação que a gente tem, a indicação pelo próprio autor do crime, a gente tem que comprovar cientificamente que aquele corpo encontrado é o da Natalina. Então, ele foi encaminhado para lá para ser feito esse tipo de exame e também vai ser verificada a existência de material genético do autor do crime ali nas regiões íntimas da Natalina, para constatar se realmente houve essa relação, como ele afirma ter havido, e para verificar se existe alguma lesão ali que possa reforçar ainda mais essa tese de que ele continuou praticando os atos sexuais com ela ali contra a vontade dela. Então, caso esse exame constate isso, vai ser um reforço a mais, né, para a gente imputar a ele também a prática desse crime de estupro. Doutor, eu sempre digo aqui no Balanço Geral, para o mundo da bandidagem, que o crime não compensa. As pessoas têm que pensar antes de fazer, antes de cometer, principalmente porque a maioria são condenados, a maioria. Neste caso, esse homem aí, porque a minha vontade é de xingar, viu, doutor? Só desculpa aí porque eu sou muito sincero, a vontade é de xingar ele. Mas nesse caso, por quais crimes ele pode responder? Quais são as qualificadoras que podem piorar cada vez mais para que ele possa ser condenado por esses crimes, mesmo como o senhor disse aí, que é a primeira vez que ele é preso? Bom, nesse caso, a gente vislumbra a prática de 3 crimes, né? Que é o crime de estupro, que teria sido o primeiro a ser praticado, porque apesar da relação inicialmente entre eles ter sido consensual, a partir do momento que ela pediu para ele parar, aquele ato já configurou um estupro, né? Porque não tinha mais o consentimento dela. Posteriormente, a gente tem o homicídio, né? Com a qualificadora do feminicídio, que vai elevar o patamar dessa pena. A gente vai analisar ainda a ocorrência de outras qualificadoras que podem incidir sobre o caso, né? Como exemplo, a morte pelo motivo fútil, motivo torpe. A gente ainda vai analisar todos os detalhes para ver como a gente vai enquadrar exatamente esse crime. E o crime de ocultação de cadáver, né? Que a partir do momento que ele causou o óbito dela e tentou ocultar aquele cadáver dela, tentou não, né? Ocultou o cadáver dela até ele ser encontrado pela polícia, é mais um crime aí com pena máxima de 3 anos que vai ser imputado a ele. Então, ele vai ser submetido ao processo legal, né, e deve ser julgado pelo Tribunal do Júri. Tá certo. Doutor, para a gente encerrar aqui, muito obrigado, senhor, por nos atender prontamente, em explicar ao povo de Minas Gerais que merece, né, as pessoas, todo mundo assiste o Balanço Geral, é um horário nobre da televisão, no horário do almoço, e o senhor sabe me dizer quando é que esse corpo deve ser liberado, quando é que o senhor consegue concluir esse inquérito? Tem uma expectativa assim de tempo, doutor? Bom, o corpo, como eu disse, está sendo submetido a exames periciais completos, né, que são realizados no Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, e deve ser liberado o mais rápido possível, até para a família poder realizar as suas condolências, né, realizar os procedimentos que tem que realizar e prestar a última homenagem a ela ali, né? Já as investigações, a gente, como ele permanece preso, a gente tem 10 dias para concluí-las, contando a partir do dia que ele foi preso, né? Então, teoricamente, as investigações devem ser concluídas até o próximo domingo, que é quando esse prazo fatal chega para a gente. Tá certo. Doutor, muito obrigado, senhor. Seja sempre bem-vindo ao Balanço Geral aqui na Record TV, aqui na Rede Mais, filiada da Record TV. Esteja sempre aqui com a gente, viu? Quando quiser, é só chamar. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho de Polícia Civil e coloco a gente sempre à disposição aqui também para quando quiserem esclarecer qualquer fato relacionado a esse crime. E a Polícia Civil segue trabalhando diariamente para trazer um pouco da sensação de segurança da nossa sociedade de volta, né? Já que um crime de tamanha gravidade abala tanto a nossa tranquilidade, principalmente da família, mas da sociedade como um todo, né? Então, a Polícia Civil visa não só fazer com que o criminoso seja responsabilizado, mas também restabelecer essa sensação de segurança da população. Tá certo, então. Tá aí, doutor Bruno, direto da cidade de Nepomuceno, delegado Nepomuceno, falando com a gente aqui no Balanço Geral. O crime dessa menina de 14 anos que foi morta, a menina que é da cidade de Três Pontas, o corpo foi encontrado na cidade de Nepomuceno. E aí, falou aqui muito bem o delegado, um bom trabalho da Polícia Civil, parabéns ao pessoal da Polícia Civil e da Polícia Militar de Três Pontas e também de Nepomuceno, viu? E a gente continua acompanhando esse caso, assim que concluir o inquérito a gente traz para você, desde o primeiro dia, viu? Nós tentamos falar com a mãe da Nathalie, né? Mas a mãe dela tá muito abalada, muito triste com toda a situação. Com certeza a gente vai mostrar, assim que esse corpo for liberado do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte,
deve voltar para Três Pontas. Vai ser, com certeza, ô Michele Miak, mais um momento de comoção na cidade, né? Assim que essa menina chegar para ser sepultada e descansar nos braços de Deus. É o que a gente espera, e fica aqui os nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, as pessoas que gostavam muito da Nathalie, aos colegas, as colegas, os amigos, amigas e todos os familiares também, tá bom?